preencher a identidade de gênero, se a pessoa se sente homem, mulher, e a orientação sexual, se é homo, hétero, bi ou assexual, causam tanto ódio nos brasileiros. O Brasil é o que mais mata, é o país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo. A gente nasce, envelhece sofrendo e apanhando. E quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? Porque transexualidade não vai acabar. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, intersexuais, assexuais e simpatizantes. Pessoas que lutam pelo direito de ser e de se expressar como querem e como se sentem. Enfrentam um preconceito em todo o mundo, mas aqui no Brasil elas sofrem muito mais. Nosso país é o campeão de assassinatos de pessoas transexuais e travestis. O assunto foi debatido na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. É o que você vai ver agora no Em Discussão. Essa sociedade, a todo momento, nos esbofeteia. Portanto, falar de agressão às pessoas trans é falar desde o início da nossa infância. Aquele tapa, aquele bofetão, aquelas palavras. Nós somos criadas, a gente nasce, envelhece sofrendo e apanhando. Portanto, é uma violência diária que nós estamos. A violência, ela começa dentro de casa. Muitas das vezes é dentro do lar que começa a violência. Vou citar aqui um exemplo que eu vi na internet muito forte. Em 2014, uma menina trans de 8 anos foi espancada no Rio de Janeiro até a morte pelo pai, que queria ensiná-la a comportar como homem. Quer dizer, esse pai matou essa trans, essa menina transexual. E as outras que não morrem, que são agredidas violentamente, que são todo dia agredidas dentro da própria casa. Se a família não aceita e não respeita, quem vai respeitar? Quem vai impor esse respeito a essas pessoas? O que chama atenção é os requintes de crueldade. Nós sabemos que para matar uma pessoa só necessita, às vezes, um golpe, uma facada, um tiro. Mas nas pessoas trans, esse número se eleva. São vítimas, às vezes, de 100 facadas. Um último caso que me chocou foi que teve uma trans que foi morta. E antes de ser morta, pegaram um ventilador, ligaram e colocaram no rosto dela, viva. Nenhum grupo social no Brasil sofre mais discriminação do que as travestis. Os assassinatos costumam ser muito cruéis e é um nível de violência elevadíssimo. A expectativa de vida desta população não ultrapassa os 35 anos de idade. São excluídas da escola, da família, do mundo do trabalho, levando-as, muitas vezes, a terem que trabalhar com a prostituição. E lembrando, gente, que o problema não é a prostituição, que nós devemos respeitar as pessoas que também lá trabalham. A questão quando é uma imposição da sociedade, tá? Eu sou garota de programa. E foi por ser garota de programa que eu me tornei ativista trans. Porque eu cansei de sofrer a violência. Eu cansei de sofrer a opressão. Eu cansei de sofrer o descaso das autoridades. Ainda mais depois que eu descobri que eu tenho os direitos e que eles não são me dados a mim e nem a minha população. Depois que eu aprendi que eu nasci livre e igual em dignidade e direito. Eu cansei de ver muitas amigas minhas morrerem muito jovens, ao começarem na vida, na transição, com 15, 16 anos e morreram aos 19. Eu vi isso acontecer. Eu vi muitas serem espancadas. Eu já fui vítima de agressão, assalto, estupro. Eu podia não estar viva mais hoje. Com 27 anos de idade, eu já podia estar morta, porque eu estava numa esquina. E na esquina, a pessoa perde toda a sua dignidade. Ela estaria simplesmente exposta para que o seu agressor possa agredi-la, matá-la. Quem está ali por elas? Quem luta por elas? Ninguém. Nem a família quer dentro de casa. Por que ela vai estar ali na rua? O que ela está fazendo ali expondo o seu corpo? Eu tenho o direito de agredi-la e de matá-la. Ela mancha o nome da sociedade. E exatamente foi isso que eu passei durante anos na vida de prostituição. Eu ainda sou garota de programa, estou lutando para sair dela, e as políticas públicas são muito difíceis para conseguir uma empregabilidade no meio trans.
Para mim, a prostituição deu certo. Eu consegui me estabilizar na vida, mas para muitas não dá. Muitas vivem na situação marginal, muitas moram na rua. A opressão social faz com que essas pessoas sejam mais propícias ao uso de drogas, de álcool, e todo dia se entorpecerem e cada vez mais se iludirem com o mundo que ela acha que é delas, que elas merecem, que é a rua e a prostituição. Nós já somos estigmatizadas, os nossos rostos é como se tivesse uma placa dizendo que nós somos completamente sexuais, que nossa vivência é o mundo do sexo, é a prostituição, e não é. Essa prostituição, nós somos levadas a isso. Aquele tapa que a gente pega em casa dos nossos irmãos, dos nossos pais, é as primeiras agressões que fazem com que a gente tenha esse desestímulo de vivenciar, de viver, de estudar. Aí chega na escola, tem as agressões dos amiguinhos. Por quê? Porque nós não somos homossexuais, nós não temos orientação. Nós somos mulheres transexuais, pois a gente já tem aquela feminilidade no corpo, a gente traz essa feminilidade. Portanto, não adianta a mãe, o pai, o irmão colocar uma roupa masculina e a gente tentar passar que não vai rolar. Portanto, as transexuais vivenciam isso. Depois, a violência está nas escolas, principalmente quando você é transexual e você é apontada todos os dias como bicha, viado, baitola. Esse preconceito começa nessas piadas machistas e termina em assassinatos cruéis. Esse histórico que é a nossa infância, essa dificuldade que a gente tem de adentrar nas escolas, porque são poucas as meninas que têm essa coragem de pegar um tapa de um amigo, de pegar um tapa com palavras de um professor e voltar naquele outro dia, e voltar no segundo dia, e são os 4 anos, mais 4, e chegar... É difícil. Quando a gente põe para fora, para vivenciar a nossa transexualidade, são poucas que conseguem vivenciar uma vida, entre aspas, digna, um emprego mais cômodo, um emprego formal. Portanto, quando aquele pai expulsa a gente de casa, o caminho que tem é viver na rua. E viver na rua, você está sujeito a todos os tipos de agressões. E viver na rua como uma mulher transexual ou travesti triplica essa situação de agressões. Se eu vou arranjar um namorado na rua, não é um namorado decente, é um namorado cafetão, que ele me agride para tomar o meu dinheiro que eu acabei de pegar do cliente. Se eu chego em casa, se eu vou para a Europa, minha família me acolhe, minha família é maravilhosa, porque eu estou mandando o dinheiro do meu corpo para eles comprarem as casas deles. Mas quando eu volto da Europa com um HIV no corpo, quem foi que disse que aquela família vai me aceitar? Portanto, essas são as vivências trans. No corpo errado? Não. Na mente errada? Também não. Na sociedade errada. Palavras de uma pessoa trans para denunciar a discriminação de um Brasil intolerante, responsável por 40% dos assassinatos de transexuais e travestis no mundo. De acordo com o Registro de Violência contra as Pessoas LGBT na América, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, o Brasil é o país líder no continente em número de mortes violentas de pessoas trans. Ser uma pessoa trans, portanto, é correr o iminente risco de ser assassinada, violentada, privada de sua liberdade e dos serviços básicos prestados à população. De acordo com o levantamento da Organização Transgender Europe, de 2008 a 2015, 1.500 pessoas travestis e transexuais foram assassinadas na América do Sul e Central, sendo que no Brasil foram 891 pessoas até agosto de 2016. A maior parte é de jovens, entre os casos brasileiros levantados pela organização. Chamam a atenção 5 mortes de crianças e adolescentes com menor de 15 anos. Crianças trans, tá, gente? Você sabia, aí é o caso também, a questão do dado mundial, né? Entre 2008 e junho de 2016, foram 2.185 mortes, sendo que, esse dado assusta, tá, gente? 78% é na América do Sul e Central e 40% é no Brasil. Por isso que o Brasil é o que mais mata, é o país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo. Esta Casa Legislativa vem sendo insuficiente no combate às desigualdades e opressões, se não conivente com a manutenção da violação de direitos para grandes parcelas da população. E hoje,
nos dedicamos, né, a pensar especificamente a brutalidade da violação de direitos das pessoas travestis e transexuais no Brasil. Estamos em tempos de protagonismo trans, o que quer dizer, né, que precisamos, inclusive, problematizar por que uma pessoa cisgênero, ou seja, não transexual, como eu, ocupa hoje espaço de fala nessa audiência pública sobre violência de travestis e transexuais. Para além da necessidade evidente de alianças entre nós, né, infelizmente, pode-se dizer que a transfobia, incluindo aí a transfobia institucional, requer que uma pessoa cisgênero fale, de preferência com titulação que lhe confira alguma autoridade, como no meu caso, doutora em psicologia e professora de uma das melhores universidades do país. É preciso lembrar que há, inclusive, travestis e transexuais doutoras, e doutor também, nesse país atualmente, né? A sua necessidade de acolher uma doutora, uma professora universitária cisgênero, é sintoma da desqualificação das reivindicações populares, bem como da manutenção da lógica opressiva que divide a sociedade entre aquelas pessoas que merecem ser escutadas e aquelas pessoas que são apenas protocolarmente escutadas, se não meramente, brutalmente e letalmente silenciadas, como é o caso de travestis e transexuais nesse país. Travestis e pessoas transexuais costumam escolher um nome pelo qual preferem ser chamadas. É o nome social. Geralmente diferente do que consta na identidade, ele evita constrangimentos e, pela lei, deve ser reconhecido por sistemas de saúde e escolas. Mas, muitas vezes, esse direito é ignorado por instituições. Sabe qual é o nível da omissão do Estado brasileiro diante da violência contra travestis e transexuais? São elas e eles, travestis e transexuais, que contabilizam os próprios corpos mortos. É disso que se trata. Tá? Se dependesse do Estado, a cada travesti caída no chão, a cada transexual morta a facadas, estaria contado mais um homem morto. E fora que a violência ela vaga nas instituições, ela é institucional. A partir do momento que elas não empregam as leis que nós temos direitos. Nós temos direitos, nós sabemos disso. É cometida uma violência quando eu não sou tratada pelo gênero que eu escolhi, que eu sou, por ser mulher. Quando uma trans é levada ao pronto-socorro com um ferimento grave de bala ou de facada, muitas das vezes a pessoa que vai fazer o laudo, ela não põe ali também que a pessoa é transexual, que a pessoa ali sofreu aquela agressão por ser transexual, vai colocar o nome José, João. Por mais que não saiba o nome social da pessoa, por que não pôr a identidade de gênero que a pessoa é transexual e sofreu agressão por aquilo? A nossa rede trans notou que tinha essa ausência e essa incapacidade, às vezes da força policial, por falta de informação e capacitação, de estar colocando mulheres trans e travestis. Por exemplo, quando uma travesti é assassinada, às vezes está lá na notícia, homem morre. Quando a gente vai lá, tem um corpo feminino estirado no chão. Ou seja, a gente sofre duas agressões, né? É o assassinato e a agressão póstuma, que não respeitam a nossa identidade de gênero. E isso nos atrapalha. Por quê? Atrapalha os indicadores. A gente nunca tem um dado preciso. E o que a nossa rede fez? Ela começou a catalogar essas mortes, ir atrás, ver se são travestis, mulheres trans e transexuais. A gente está catalogando não só assassinatos, mas suicídios, tentativas de homicídios e agressões em relação a direitos humanos. E quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? Porque transexualidade não vai acabar. Ela ainda vai existir. Ela vai se perpetuar por anos e anos, isso nunca vai acabar. E quer dizer que vai se perpetuar por anos e anos e vamos continuar vivendo numa sociedade que ignora isso, que ignora que a vida de uma transexual vai até os 35 anos de idade. Ainda tramitam nessa casa projetos de lei que visam retroceder explicitamente na garantia de direitos conquistados no Poder Executivo por travestis e transexuais. Seria possível escutar e entender que o nome social deve ser respeitado, que o uso dos banheiros para quaisquer adolescentes nas escolas é importante para a garantia de sua permanência nas instituições de ensino. Seria possível escutar e entender
que a identidade de um sujeito, seja ele quem for, deve ser respeitada, pois se trata de um direito básico à dignidade, ao poder existir como pessoa que se reconhece a si mesma. Acaso já pararam para pensar que se um projeto de lei tal como o Escola Sem Partido for aprovado nesta casa, também se legitimará a compulsoriedade do silêncio diante de toda a violência de gênero, incluindo a homofobia, a transfobia, né? E que o silêncio é irmão da conivência, que é irmã da responsabilidade, ou, se preferirem, culpa. Transsexuais são pessoas que nasceram com um gênero, homem ou mulher, mas não se identificam com ele. Por exemplo, uma mulher trans nasce homem, mas se sente mulher. Um homem trans nasce mulher, mas se sente homem. Já a travesti, palavra que deve sempre ser usada no feminino, também nasce homem e se identifica como mulher, mas ela se sente bem com a própria genitália, o que nem sempre ocorre com a mulher trans. Bom, nenhum desses depende de cirurgia e não necessariamente são homossexuais. Por exemplo, se uma mulher trans gosta de mulher, ela é lésbica. Se gostar de homem, ela é heterossexual. Confuso? É confuso mesmo. E olha que há ainda os cisgêneros e os pansexuais. Para quem quiser se aprofundar, tem muita informação na internet. E é justamente pelo conhecimento que se pode combater a transfobia, o ódio a pessoas trans. Mas o mais importante é respeitar a escolha de cada um. Nós, mulheres trans e travestis, carregamos essa vulnerabilidade feminina. E quando somos agredidas na rua, é porque a gente transitou de gênero para o gênero feminino. E se estamos sendo agredidas porque estamos nesse gênero, devemos sim ser protegidas também por leis que são direcionadas às mulheres. Nosso primeiro desafio, o primeiro desafio que nós enfrentamos é a dificuldade de nos respeitarmos como transexual. A falta de respeito à nossa identidade de gênero. Enquanto as pessoas nos verem como homem, do sexo masculino, e não nos tratar como mulher, nós não teremos direito a nada. Nós sofreremos violência ainda mais todos os dias. Enquanto as pessoas não compreenderem que nós fazemos parte da sociedade e que nós somos mulheres trans e temos direitos, essa violência irá continuar. Se já é difícil para uma mulher conseguir, nessa luta que ela trava cotidianamente contra a desigualdade de gênero, contra a violência que ela é cometida, imagine para a gente que é trans, que ainda tem que provar que é mulher. É muito mais difícil. Nós estamos lutando ainda para provar a nossa feminilidade, para provar que somos mulheres trans. Em consequência dela, vem a luta por leis que possam punir o nosso agressor, o nosso assassino. Porque o que mais tem são trans morrendo todos os dias. Está aí, foram dito, o Brasil é o país que mais mata transexuais. E é o país que mais fomenta o mercado do sexo. Então, nós vivemos um paradoxo. Aquele que alimenta o mercado do sexo é aquele que nos mata também. Nós vivemos um paradoxo quando nós vamos à polícia fazer um boletim de ocorrência contra a agressão e a polícia simplesmente cruza os braços e nos trata com descaso. Mas na hora de prender, na hora de colocar dentro da cadeia, a lei funciona. E para nos defender, ela não funciona? A gente não tem mais que ir nas ruas dar camisinha para as meninas, que elas já estão empoderadas demais em saber que os postos de saúde dão camisinha. A gente tem que lutar contra as políticas públicas, que políticas públicas que vai resgatar essa dignidade. Eu acho que uma política pública, uma lei que criminaliza a transfobia, é que vai começar a mudar esse quadro, porque a nossa vivência, nós temos meninas inteligentes, meninas que são capazes. Eu digo porque eu conheço, a partir do momento que eu passei a militar, eu conheci psicólogas, enfermeiras, cabeleireiras,
todo tipo de profissão, as meninas trans, elas conseguem se manter e se firmar com todas as situações difíceis. Aquela situação, desde o momento que você vai entrar no banheiro, que você está numa repartição pública, como eu trabalho no anexo do Palácio do Buriti, estou lá dentro, eu já sou acolhida, porque a minha transformação foi lá dentro, eles conhecem o antes e o depois, e essa briga que eu tenho, esses tapas que eu tenho com amigas minhas de religião diferenciada, e aquele momento que eu estou no toalete, que alguma amiga mais íntima, Bianca, você está aí? E aquele meu calar de não falar, eu estou, para outra pessoa não denotar que tem uma pessoa estranha ali, isso é muito constrangedor. E a gente vivencia isso. Isso eu estou falando uma vivência minha. Agora, imagina uma menina que não é passiva ainda, não tem essa passividade feminina, que ainda está no processo de transformação, e ela quer usar um banheiro feminino num shopping, que vocês veem a todo momento escândalos, segurança que batem, e não tem nem nada, deputada, senadora, que respalde a gente sobre isso. Nós caímos sempre naquela situação. Se vai, o cliente já não vai para a polícia com a gente, os dois juntos discutir quem está errada. Portanto, a polícia só leva a travesti, só leva a transexual, e é mais um dado de agressão, de violência contra a nossa dignidade, contra esse respeito que a gente tanto luta. É preciso conscientizar as pessoas do que é transexualidade, do que é ser transexual. É necessário um treinamento de gênero, entendeu? Onde as pessoas possam tratar melhor a pessoa transexual. Ela já sofre tanta agressão nas ruas da pessoa, e porque o Estado não tratá-la com o respeito que ela merece. O Brasil, ele é um país signatário de tratados internacionais que protegem o direito das transexuais. Todas as pessoas têm direito de desfrutar de todos os direitos humanos. Temos direitos de igualdade perante a lei. Há leis que proíbem qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção iguais a todos os seres humanos que nascem livres e iguais em dignidade e direito. E quem não faz com que essas leis funcionem, e quem veta essas leis para que elas funcionem para nós, estão sujando também as suas mãos de sangue. Estão contribuindo para que mais transexuais morram todos os dias. E é preciso que isso seja modificado já e agora. É lastimável que precisemos tomar assento aqui hoje para lhes ensinar o básico. Os senhores e as senhoras ocupam cargos e funções públicas aqui para nos representar, para trabalhar pela garantia dos nossos direitos, a todos e a todas nós. Isso significa que devem representar democraticamente a todos e todas, a despeito de nossas divergências políticas, ideológicas, de concepções de mundo. Não é cabível que representem apenas determinadas formas de pensar e de viver. Não é cabível que representem ideais de abolição e de violação de direitos para segmentos populacionais dos quais os senhores e as senhoras discordem que existam, tais como existem. Esta casa não tem o poder de decidir o que é a sociedade, o que é a humanidade, pois é a vida que vem primeiro, e as normas deveriam atender às necessidades da vida e não o contrário. Então, eu gostaria ainda de dizer que se eu lhes pareço hoje uma pessoa desagradável e indelicada, é porque os senhores e as senhoras têm nos maltratado. A gente tem ouvido diversos setores que dizem respeito diretamente à violência de gênero. E isso tudo, para nós, é um enriquecimento muito concreto e é a nossa perspectiva de dar pluralidade a essa compreensão. Porque eu acho que é importante que a gente, nessa comissão, tenha um pouco a noção de que a violência não acontece de uma forma só. Ela acontece de múltiplas formas. Acho que essas audiências públicas servem para isso. Para dar... Está sendo transmitido pela internet e para dar visibilidade, né, aos invisíveis. É para isso que a gente faz muitas audiências aqui, porque pelo menos as pessoas verem e sabem que existe o problema, que existe e que tem que trabalhar soluções para ele. E eu quero terminar com um poema de minha autoria, porque eu sou também poetisa. Externamente, a pessoa que me julgas e me diz tantos absurdos é a mesma que recusas a evoluir o mundo. Julgamentos equivocados, palavras desperdiçadas ao vento, direitos sempre negados, o sufocar dos sentimentos. Em meio à invisibilidade, eu me molho com a chuva, que se torna tempestade, me deixando quase nua. E mesmo estando molhada, banhada nesse líquido de ódio,
sozinha e desamparada, vítima de humanos sórdidos. Consciências desvairadas, revestidas de ignorância. Na minha alma levo as marcas dos limites da arrogância. Que eu possa viver sem medo, que eu possa ser quem sou, que eu ande sem receio, que eu beije meu amor. Mas a hipocrisia tem cheiro fétido, o preconceito tem gosto amargo. Para uns eu só sou sexo, para outros sou pecado. Nos espaços tão sonhados que eu possa pertencer, da escola ao trabalho, eu só quero é vencer. Então eu grito, mas quem se importa? Fogem da triste realidade. Pessoas trans estão sendo mortas, com requintes de crueldade. Por isso, chega de silêncio, escutem a minha voz, pois é grande o sofrimento e ninguém chora por nós. Muito obrigada. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.